Ela é pós-graduada em jornalismo político pela PUC de São Paulo. Ela ficou em terceiro lugar na Fazenda e ela se candidatou a vereadora, a deputada federal e também a deputada estadual, além de arrasar nas noites de São Paulo. Eu estou aqui com Leonora Áquila, ou como mais todo mundo conhece ela, Léo Áquila. Tudo bem, Léo? Eu estou ótima, obrigada. Prazer estar com você. Muito obrigado, Léo, por ter aceitado o nosso convite. Quero começar com você sobre a sua infância. No caso, você nasceu em Minas, né? Só nasci, mas fui criada em São Paulo. Você criou... Desde 1 ano de idade. Então, a sua família veio junto com você para Sim. cá ou você veio sozinha? Com 1 ano de idade sozinha não ia dar, né? Mas fatalmente minha família me trouxe e eu fui criada na periferia de São Paulo, no Capão Redondo. Ah, no Capão. Famoso, né? Todo mundo Capão. Conhece bem, né? Sim. Famoso no mundo Racionais, inteiro. Né? Mas enfim, fui criada lá, fiquei no Capão Redondo até os 18, de 17 para 18 anos. Aí num episódio muito chato que aconteceu, por homofobia, eu fui apedrejada nesse bairro e eu tive que sair do bairro para não morrer. Eu tinha acabado de perder um irmão com 9 tiros, assassinado, e achava que era demais para mim, né? Já tinha perdido meu irmão assassinado, ainda correndo o risco de também morrer por preconceito. Eu tive que sair de casa aos 18 anos, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, sem estrutura, sem trabalho, sem emprego, sem nada, na verdade, para poupar a minha vida, né? Cair no mundo. E aí você decidiu ir para a noite. E como é que foi esse processo de transição para você entrar nas baladas? Eu ainda trabalhei um tempo, eu vendia planos de saúde, trabalhei na Medial Saúde 6 anos. Então, ainda sobrevivi um pouco disso e comecei a fazer vitrine viva em lojas, né? Só que se a gente for voltar na sua pergunta, que era infância, só para não perder o gancho, isso vai dar pano para manga. Porque eu vejo um monte de gente falando assim, nossa, eu adoraria voltar à minha infância. Né? Um tempo onde a gente sonha, se diverte, a gente é alegre. Foi a minha pior fase. Eu odiaria voltar na minha infância. Porque foi uma criança que sofreu demais. Imagina, eu nasci transexual. Né? E quando a gente é criança, a gente não entende direito o que isso quer dizer. Nem os pais entendem, nem os professores entendem. Eu fui uma criança, eu repeti 3 vezes a primeira série, só para você ter ideia. E aí em casa tinha aquele estigma de que eu era burra. Né? Ah, essa aí é burra. Os irmãos já estão na 3ª série, ela não consegue sair da 1ª. Só que as pessoas não se atentavam que eu estava vivendo um conflito na escola muito intenso. Porque, afinal de contas, eu estava sendo massacrada na escola. Aí, já criança, né? Ainda criança e sendo massacrada. Um terrorismo psicológico pelo fato de eu ser a bichinha da escola, sabe assim? Inclusive, hoje eu dei uma palestra numa escola estadual aqui em São Paulo, justamente para a gente tratar dessa questão da inclusão, da aceitação desse tipo de pessoas nas escolas, né? O que é importante. Porque eu sofri muito na infância, então não foi uma fase legal da minha vida, não tenho boas lembranças. Você falou disso, que a sua infância foi a pior fase. Eu lembro de um vídeo seu na Fazenda, em que os confinados tinham que se conhecer melhor. E uma participante falou com você, perguntou... Sobre a minha infância. Sobre a sua infância. E eu contei exatamente essa história, E você contou essa história e emocionou bastante gente. Inclusive, eu lembro de eu ter assistido isso no dia que passou. Eu fiquei em choque, minha mãe também ficou. Mas eu conto, você sabe que naquela época, na Fazenda, as pessoas me taxaram de coitada. Ah, ela tá dando uma de coitada para ver se ganha a Fazenda. Mas não era coitada, era a minha realidade. E eu tinha que contar para que sensibilizasse as pessoas. Porque talvez a minha história, o meu sofrimento na infância, sirva de exemplo para professores, para as escolas, para diretores, para os pais. Porque ninguém quer ver seu filho sofrer. Então, se eu relatar o meu sofrimento, talvez alguém será poupado. A intenção é essa. É uma lição de vida, né? Realmente. Só indo agora um pouquinho para a parte dos shows que você fazia, eu vi... qual foi a situação mais inusitada que você passou quando você performou, assim, alguma vez? Fazia não, faço. Você Tô faz. vivíssima da Silva, meu show tá maravilhoso, cantando divinamente bem, tô lançando clipes novos, músicas novas, eu tô de vento em popa ainda. Vou demorar uns 10 anos para me aposentar dessa carreira, porque eu amo os palcos, né?
Agora, uma situação inusitada, uma vez eu tomei xenical. Você sabe o que é xenical? Não sei o que é É xenical. um remédio que queima a gordura do alimento que você ingere. Só que as pessoas, quando elas não estão acostumadas, ele corta mesmo a gordura do alimento. Só que óleo é uma coisa que você não segura. Se é que você me entende. E eu tô linda lá em cena, até fazendo uma música da Madonna. Aí eu senti um negócio quente escorrer pelas minhas pernas, assim, né? Achei que fosse suor, porque palco dançando, aquele calor. Aí eu passei a mão assim, porque eu senti uma cosquinha, passei a mão assim pra limpar, achando que era suor e cantando, isso aqui. Quando eu olhei minha mão, falei, caguei em cena. Falei, gente, eu tô ferrada. E agora, como é que eu saio dela? Como é que sai de uma situação dessa? Não tem situação mais inusitada. Realmente. Eu fiquei o show inteiro sem poder virar de costas, todas as piruetas do show eu não fazia, e todo mundo, nossa, os bailarinos, o que aconteceu com a Léo? Aí, quando saiu de cena, eles, o que aconteceu com você? Você não dançou, você não fez a coreografia, você não fez a pegada, você não fez nada. Eu falei, se eu contar a cagada pra vocês, vocês não vão acreditar. Meu Deus. Acontece, né? A gente tá em cena, eu tinha tomado esse xenical. E eu já era seca, porque eu pesava 60 quilos. Invoquei que eu queria pesar 55, uma caveira, né? Hoje eu tô com 78, ainda me acho magra. Imagina aquela época. Louca. Não faça mais isso, tá? Jamais. Por favor. E aí, só voltando um pouco antes que eu falei da Fazenda para você, mas aí a gente vai ver agora a retrospectiva da sua participação lá na Fazenda. Tá bom? Vamos lá. Como é que você conseguiu colocar todas aquelas peças de roupas? Cada dia um modelito. Fazer o bate de cabelo, meu amor. Fazenda. O mundo pode até não ser gay, mas é cor de rosa que eu sei. Encanta seus males e espanta. E os amigos também. Tô na fazenda, fazendo linha. Aqui tem pato, tem galinha. Tô na fazenda, mostrando o corpo. Tem homem lindo, homem feio e homem porco. Isso é arte. É só um ensaio fotográfico. A gente vai dar um beijo, mas é técnico. Não! Tô na fazenda, mas não complica. Eu vou sair daqui famosa e ficar rica. Como você é caricato. Ai, adorei a retrospectiva. Muito boa, né? Conta pra gente, Léo, como é que é essa mega exposição nesse reality? Como é que foi pra você isso? Eu digo que a Fazenda foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas foi também a pior coisa. Meu Deus. Vou te explicar por quê. É uma super exposição. Antes da Fazenda, eu já era famosa, já estava na mídia, já era repórter. Mas você faz o seu trabalho ali na matéria e a minha função como repórter era tentar expor a vida dos outros e poupava a minha. Uhum. Na Fazenda, não tem como você se poupar. Você está ali, ó, as máscaras caem. Com um mês fazendo tipo, porque você sabe que tem 150 câmeras te filmando, com um mês você não aguenta mais aquilo. As máscaras caem, ninguém consegue fazer tipo 2, 3 meses. E eu fiquei 3 meses certinho, porque eu saí na final. Foi. Então, você começa a ser muito verdade, tudo muito verdade. Você mostra tudo, se você peidar aparece, se arrotar aparece. Quer dizer, você não tem pra onde fugir. Todo lugar lá dentro tem câmera. Então, é por isso que chama show de realidade. Porque você mostra realmente quem você é. Agora, essa superexposição foi muito positiva para mim. Por quê? As pessoas conheciam uma Léo Áquila muito fervida, uma repórter ousada, abusada, né? Mas as pessoas não conheciam a Léo Áquila filha, mãe, esposa. A Léo Áquila não conhecia, as pessoas não conheciam a Léo Áquila que tem sentimento, que tem uma história triste para contar, que não é aquele oba-oba que as pessoas pensam. Por esse lado, a Fazenda foi muito positiva para mim. Por outro lado, eu, assim como acho que a esmagadora maioria de quem entra na Fazenda, saí da Fazenda achando que eu era a top do mercado, assim. Falei, eu vou arrasar. Se eu já trabalho feito uma louca sem Fazenda, com Fazenda eu vou tombar as inimigas, né? Doce ilusão. Eu fiquei 6 meses sem trabalho quando eu saí da Fazenda. Caramba. Porque espalhou pelo Brasil inteiro uma história de que eu estava cobrando 25 mil reais por uma presença VIP, para fazer qualquer coisa, um showzinho, qualquer coisa. Quem me dera, né? Quer dizer, você pode cobrar, mas ninguém vai pagar. Só que essa história espalhou de uma tal maneira que as pessoas que me contratavam antes da Fazenda ficavam com medo de ligar. Pelo preço.
para não passar constrangimento, de falar, ai, não estou podendo te contratar agora. Só sei que eu fiquei 6 meses sem trabalho, contas vencendo, aluguel atrasado, os mesmos problemas que qualquer pessoa sem trabalho teria. Qualquer ser humano, a gente é igual a qualquer pessoa. Passei necessidade, aí entrei em depressão por causa disso. E aí depois, o que aconteceu? De lá, quando eu consegui resolver essa situação para as pessoas entenderem que meu cachê não era 25 mil, não chegava nem perto disso, não era nem metade disso. Aquela Boate Kiss pegou fogo, lembra? Eu lembro. E aí muitas boates fecharam, boates que até hoje não abriram. E a gente, né, o grosso do que a gente ganha está nesses shows que a gente faz em casas noturnas. Até hoje a minha agenda não é mais a mesma coisa como era antes da Fazenda. Tanto é que eu brinco com os meus colegas fazendeiros de chamar de a maldição da Fazenda. Porque todo mundo reclamou disso. Nossa, e parece que é o contrário, assim, né? Que vocês saem de lá e já saem bombando, A gente pensa que é, mas não é. Então é uma fama que pode ser pejorativa, dependendo do ponto de vista. Eu imagino. E tem mais uma, né? Você põe o pé na rua, ai, faz uma foto. De graça, pô, dá R$1 cada foto. Eu estaria rica. Se eu tivesse ganhado R$1 por foto até hoje, desde que você está fazendo, eu estaria milionária. Só que assim, por que eu parei de sair? Ninguém me vê mais embalada em restaurante, em cinema, em lugar nenhum. Ou é trabalho ou é minha casa. Porque eu ponho o pé na rua, às vezes para ir jantar, eu não consigo comer. Toda hora alguém quer uma foto. Só que as pessoas não sabem que para você seria só uma. Para ela, seria só uma. Para eles... Para você é um monte. Mas para mim já é 1, 2, 3, 4, 5, 6... Quer dizer, eu não como. Todo mundo come e eu fico sem comer. Então essas coisas começaram a me perturbar um pouquinho. Não é estrelismo. É que as pessoas não sabem aceitar que você tem que ter o seu momento. Olha, ela está jantando, não vou agora, né? Eu vou dar um tempo. As pessoas não têm isso não, viu? Bom senso, né? Não tem. Eu imagino. É praticamente aqueles fãs, né? Que loucos também. Eu fico feliz, por um lado, porque sem fãs a gente não vive, mas essa falta de limite deixa qualquer artista louco. Você é repórter, né? Durante muito tempo já. Eu queria saber qual a matéria mais legal que você fez. Você pode contar um pouquinho dos bastidores? Poxa, eu fiz tantas matérias bacanas. São 15 anos já no ar fazendo isso. Eu não vou lembrar de uma específica, mas... Eu gosto muito de uma matéria que quando estava rolando um São Paulo Fashion Week, eu estava na Rede TV trabalhando para o Bom Dia Mulher. 2 matérias que marcaram bastante para mim. Uma que eu fui falar sobre moda reciclável, para fazer uma menção ao São Paulo Fashion Week. Uhum. E eu peguei um pessoal bem de comunidade, assim, mas de muito bom gosto, e foi bem emocionante. E uma outra que eu fui motodrag, para mostrar o que é ser motoboy em São Paulo por um dia. Aliás, essa matéria foi a única vez que a Rede TV passou a Globo de manhã. Foi com essa motodrag. Então foi muito marcante, porque ela foi muito interessante. E eu fiquei sem voz no final da matéria, porque eu gritava feito uma louca com aqueles motoboys. Ah, eu imagino. Nesse trânsito caótico, né, que a gente tem. Com certeza. E aí, uma pergunta é um pouco... Eu vou até ler para você, porque eu acho que... Só para você entender melhor. Você já participou de 4 eleições. Nela você já foi deputada estadual, federal e agora, recentemente, você foi senadora. Vereadora, desculpa. Os partidos que você participou, eles são considerados conservadores. Eu vou até ler o PR, o PTB, o PCL e o PTN. Você acha que isso tem alguma coisa a ver você nunca ter ganhado? Por exemplo, a comunidade LGBT não votar em você porque você está dentro desse partido e porque os conservadores que apoiam esse partido não votam em você por você ser uma transexual. Não, eu te asseguro de que não é isso porque o povo não entende nada de política. Então não poderia ser isso. O povo não sabe nem o que é direita e esquerda, para falar a verdade. Uhum. Na eleição passada, por exemplo, eu tive inacreditáveis 30 mil votos. Eu precisava de 33. Então eu bati na trave, eu quase fui eleita deputada federal. Sou segunda suplente, ainda tem uma chance de eu virar deputada federal antes de acabar esse período de 4 anos da última eleição. Né? Acontece que as pessoas não têm essa informação. Né? As pessoas não votaram... Bom, eu sou pós-graduada em política pela PUC. Então, eu li um livro de um pensador político francês de 1800 que afirma que o código não vota no código. Gay não vota em gay, negro não vota em negro, branco não vota em branco, branco vota em branco, mas mulher não vota em mulher, sabe? Esses códigos assim de minorias, eles não se apoiam. Apesar de que eu acho que evangélico vota em evangélico, talvez por medo de Deus, né? É uma das suposições minhas.
Mas não acho que eu não tenha ganhado por causa disso, não, sobretudo porque o partido que eu estou agora, que é o PTN, é um partido bem de centro. Ele não é de extrema direita, não é extremamente conservador e não é de extrema esquerda. E por que eu estou nele? Justamente porque eu sou uma política extremamente de centro. Porque eu parto do princípio que tem gente boa no PT, nesses partidos de esquerda, e tem gente ruim também. E tem gente boa e gente ruim do outro lado. Então, se eu fico no meio, eu bebo nas duas fontes. Então, esse partido, ele é bem a minha cara e a minha chance de ser eleita ainda vai chegar. Porque Com certeza. O meu grande problema é falta de verba, porque nós temos uma população extremamente corrupta a ponto de me perguntar quanto que eu vou pagar para que ela vote em mim, ou o que ela vai ganhar para votar em mim. Então, esses políticos mais famosos, eles ganham a campanha, as políticas sempre, porque eles compram votos, né? O cara dá uma dentadura aqui, um aparelho ali, uma coxinha acolá, acaba ganhando. A gente não pode fazer isso porque a gente não tem verba para isso. Então é mais difícil mesmo. Eu acho que você sim vai ser eleita provavelmente daqui a alguns anos, porque você é uma das transexuais que mais traz protagonismo, né, para o âmbito LGBT. Sim, com certeza. Mas um dia a gente vai ser reconhecido, eu espero que não seja depois da minha morte, porque a gente adora homenagem póstumas, né? Deus me livre. Léo, foi uma honra ter com você. Já acabou? Já acabou, você acredita? Tá muito rápido, Nossa, né? tá que nem miojo, 3 minutos. Muito rápido. Mas adorei, Mas olha, viu? tem uma coisa antes. Eu vou fazer um bate e rebate com você, Adoro. tá? E aí eu falo uma coisa, você fala outra, tá? A primeira coisa que vier na minha cabeça, né? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Que perigo. Você não sabe o perigo que está correndo. Um lugar. Miami. Espero que Nossa. seja para sempre. Uma série. Uma série o quê? Uma série de televisão? De televisão. Putz, eu detesto todas. Eu nunca assisti Sério? nenhuma série. Por quê? Não gosto. Não gosto de televisão, não gosto de filme, não gosto de cinema. Nenhuma. Netflix aí. Pula. Não gosto de Netflix. Odeio. Pula. Um filme. Um filme. É um filme bem antigo que talvez a maioria das pessoas não conheçam, mas se chama Sempre Há Uma Esperança. É um filme espírita, porque eu sou espírita kardecista. Você é Então. espírita kardecista, né? Sempre há? Sempre há uma esperança. Ok. Um político. Que eu gosto? Nossa, isso é difícil, hein? Mas eu gosto muito da Renata Abreu, que é deputada federal, e para mim é uma luz no fundo do túnel nesse mundão de meu Deus aí, né? Ela é uma esperança para esse Brasil. Fora ela, eu mesma. Sou política também. Você também é. Um cantor. Ou uma banda. Pode ser uma cantora, não? Ou vai E vir uma cantora? cantora. Eu amo a Sarah Brightman, que é uma cantora lírica, e aprendi a gostar muito por causa do meu esposo, que é roqueiro. Aprendi a gostar demais da Tarja Turunen, que inclusive no nosso casamento eu entrei Olha, cantando uma música Nightwish, dela. né? Ex, né? Ex-Nightwish. Agora ela está em carreira solo. E eu gosto muito dela, porque a voz dela, a minha voz cantando é muito parecida com a dela. Eu canto nos mesmos tons. E é bem agudo, porque ela era cantora lírica e tal. Então é o que eu gosto, é bem a minha praia. São as duas coisas. Agora, eu tô aprendendo a gostar de rock também. E tô apaixonada por uma banda que chama Rockless. É isso, vida? The Pretty Reckless? Reckless Love. Reckless Love. Ah, tá. É. Eu pensei que era da Taylor Monster, mas aí eu falei assim. Não, Reckless Love essa é eu uma conheço. banda bem pose, assim, mais nova. Mas que eu adoro. Nós somos apaixonados pela banda. Ah, imagino. Eu acho que dá tempo de mais uma pergunta, né, produção? Dá Dá? atenção. Dá, né? Então vamos lá. O esposo dela tá aqui também, né? Se ele quiser falar alguma coisa. Vamos lá. Ele Escolhi tá sem uma bem microfone, legal. né? Ah, Você é uma pessoa bem religiosa, né? Isso eu já vi pelos seus vídeos. Sou. Dá pra perceber que você sempre enaltece Deus em todos os seus discursos. E aí, a comunidade LGBTQ+, ela vem ganhando cada vez mais espaço, certo? Por mais que ainda não tanto, mas vem ganhando durante esses anos. E acaba atingindo um grande número de pessoas, inclusive aquelas que não são favoráveis às causas LGBT. Né? E aí eu quero saber como você lida com essa desavença entre a comunidade LGBT e esses religiosos fundamentalistas. Eu oro por essa comunidade mais conservadora, evangélica, mais conservadora. Conservador no pior sentido da palavra, né? De achar que negro é inferior, que gay é inferior, que, enfim. Eu sinto que, cedo ou tarde, eu vou te falar como espírita,
porque eu sou muito religiosa mesmo. Eu sou uma espírita praticante, passista, não é de escola de samba não, tá? Eu dou passes no centro que eu frequento, eu trabalho toda quinta-feira nesse centro, com palestras e com passes e com cursos. Nós estamos fundando, eu estou fundando um centro espírita para trazer essas pessoas para perto de Jesus, porque foi Jesus que mudou a minha vida. Mas não é um Deus e um Jesus carrasco e castigador, como a gente está acostumado a ver evangélicos falar. É um Deus que só ama, porque a grande carta na manga dos evangélicos, quando eu falo assim, gente, vai ser feliz do jeito que você é porque Deus é amor, os evangélicos sempre falam assim, cuidado, hein? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Só que eles não pararam para se atentar que fazer justiça não é castigar. Eles tratam Deus como castigador. E aí eu passei a minha vida inteira com medo de Deus, respeitando por medo e não por amor. Quando eu conheci o Deus que eu sirvo hoje, o Jesus que eu aprendi a amar, que é sim só amor e que vai te dar todas as chances do mundo eternamente até você entender. Quando eu conheci um Deus que te ama e que não vai abrir mão de você porque você é precioso para Ele, quando eu conheci um Deus que não vai perder nenhuma vida para Satanás, aí eu me apaixonei. Esse negócio de inferno é a maior balela que esses evangélicos podem fazer, mas é a teoria do medo. Porque é mais fácil você amedrontar as pessoas e conter a violência, conter aquele mau caráter, tentar conter, né? É mais fácil assim. Porque essas pessoas também são receptivas a esse tipo de tratamento. Só que nós que já somos, não mais evoluídos, mas seres pensantes, mais capacitados, a gente se recusa a aceitar sem questionar. Né? Porque Deus me fez um ser inteligente, então eu posso sim questionar. Essa religião que eu estou, o kardecismo, ele é muito questionador e para tudo tem uma resposta. É impressionante. Eu já fui evangélica, por isso que eu estou te falando, eu conheço a fundo as igrejas evangélicas. E eu saí da igreja porque numa ocasião que eu estava conversando com o meu pastor, que se dizia pastor, né? O problema é que esses caras, eles não estudam, não sabem nem ler e escrever direito, querem ser pastor. Aí fica aquela coisa de cego conduzindo cego, né? Todo mundo caminhando para um abismo. Eu acho isso assustador. Graças a Deus, eu estou liberta, estou livre dessa facção. E aí, eu conversando com ele, ele me disse o seguinte, antes de você nascer, irmão, que ele me chamava de irmão, você é tão precioso para Deus que Deus já te chamava pelo teu nome. Aí me caiu a ficha. Eu falei, mas que Deus é esse, pastor? Porque se ele já me chamava pelo meu nome, se ele já sabia de tudo o que aconteceria comigo, então ele já sabia que eu ia nascer transexual, que eu vou morrer transexual, que eu não vou abrir mão disso. Pode mandar para o inferno, não vou abrir mão. Que Deus é esse? Qual é a graça de ser Deus? Ah, vou colocar um filho no mundo e vai virar transexual, eu vou mandar para o inferno. Já sabe! Cadê a graça? Não tem graça nenhuma. Esse Deus é impossível existir. Ele seria um maldito, um carrasco, se ele fosse assim. Na verdade, tem outras explicações que são muito mais palpáveis e creio sim que Deus me ama do jeitinho que eu sou. Porque eu sirvo um Deus que não olha a aparência. Ele reconhece sentimentos. Que lindo, Léo. Bom, agora eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, seu pessoal, e também falar um pouco do seu projeto, bem brevemente, e até para a gente dar encerramento do programa. Gostaria que vocês me seguissem na minha rede social. É só digitar Leonora Áquila, com 2 L's. O quê? Leonora Áquila o quê? Oficial. Ó, nem eu sei. Leonora Áquila, com 2 L's, oficial. Lá vocês vão encontrar todos os caminhos para chegar até mim. Eu sou bem acessível. Bom, gente, então a gente vai ficando... Se aceita, vem se aceitar, vem se aceitar. Hashtag aceita. Se aceita, vem se aceitar, vem se aceitar. Hashtag aceita. Solta esse brilho que tem em você. Grita, se mexe, se deixa viver. Jeito de sério, não cola mais não. Se joga na pista e vai até o chão. Vai até o chão, vai até o chão. Se aceita, vem se aceitar, vem se aceitar. Hashtag aceita. Se aceita, vem se aceitar, vem se aceitar. Hashtag aceita. Pode dar pinta sem medo algum.
Todos te olham e sabem que é